Bom dia a todos. É com grande alegria que estamos aqui em mais este encontro para refletir sobre a mensagem consoladora, harmoniosa da benfeitora Joana de Ângeles. Hoje, então, vamos continuar o estudo do livro Episódios Diários e vamos trabalhar no capítulo 5, que fala justamente sobre a temática o trabalho. Então, dando continuidade, né, ao texto que nós estudamos, né, no dia de ontem, Joana de Ângeles inicia o capítulo 5 trazendo para a gente que logo após a tensão experimentada no trânsito sufocante, chegas invariavelmente ao local de trabalho com mau humor, cansaço ou indisposição. Relacionas então as necessidades que deves suprir e sofres sob a conjuntura que se te impõe no trabalho diário. Vês outros indivíduos que parecem prósperos e felizes, usufruindo benefícios da vida que nunca te chegaram, e a amargura começa a aninhar-se no teu sentimento doído. Evita cair no desalento, em face da insinuação falsa. O trabalho é um dom da vida que dignifica e mantém o homem. Em toda parte, o trabalho se impõe como lei mantenedora do equilíbrio. Sem o trabalho, tudo retornaria ao caos do princípio, e os objetivos superiores naufragariam no tédio e na ociosidade doentios. Busca, portanto, motivação para fazeres bem o teu trabalho, renovando-te nele e nele colocando os teus melhores empenhos, de modo a te enriqueceres de justa gratificação emocional em relação ao teu maravilhoso meio de ganhar com nobreza o pão diário. E então, de posse, né, desse texto tão esclarecedor, eu gostaria de destacar dois pontos aqui com vocês nesta manhã. Um primeiro ponto é quando Joana nos adverte, né, que nós muitas vezes nos colocamos numa situação de olhar para o outro que se encontra muitas vezes numa situação aparentemente mais próspera, mais feliz que a nossa, e isso nos traz uma certa amargura, né? Então, o que Joana nos adverte? Que nós possamos realizar o nosso trabalho da melhor forma possível, sem buscarmos olhar para o outro, né? Para uma possível projeção que o outro tenha, uma outra colocação que o outro tenha. Porque cada um está passando por situações que são propícias ao seu desenvolvimento naquele momento. E o trabalho é sempre trabalho, independente de ter projeção ou não ter projeção, né? E aí tem até uma história bem interessante que uma vez uns jovens, né, de mocidades espíritas foram visitar Chico Xavier em Uberaba. Então havia um grupo de Belo Horizonte e, se eu não me engano, era um grupo do Distrito Federal. E eles chegaram e havia um jovem muito motivado que questionava Chico a respeito do trabalho, né, que era difícil, porque muitos jovens se encontravam, né, desanimados, muitos só queriam atividades que tinham mais projeção, poucos queriam realmente, né, realizar o trabalho pelo trabalho. Então Chico chegou para esse jovem e para todos aqueles que o ouviam e disse o seguinte: que o trabalho, né, que é realizado, o trabalho no bem, a gente pode estar imaginando uma cruz. E esse trabalho ele pode ser de dois tipos, né, de cruzes diferentes: a cruz de ouro e a cruz de palha. Onde a cruz de ouro é aquela que tem uma projeção,
né, aquela que a pessoa está realizando aquele trabalho porque visa que seu nome apareça nos jornais, que tenha, né, uma certa projeção. Mas a cruz de palha é aquele trabalho silencioso, como o das abelhas, por exemplo, das formigas, aquele trabalho que é realizado continuamente, né? Mas que ele muitas vezes não vai ter destaque algum, porque ele está associado a uma ação direta, né? Junto àqueles que outros, né, não têm. Então a gente pensa, né, na realidade, né, nessa questão mesmo, na nossa vida diária, né? Quantas profissões que são vitais e que não são tão valorizadas, mas são imprescindíveis. E é fundamental que cada um encontre, né, equilíbrio emocional e prazer para realizar bem o seu trabalho, seja ele qual for, né, sem olhar para o outro, olhando somente para si e se perguntando: estou fazendo o meu melhor? Porque a verdade é que as grandes responsabilidades, elas são oferecidas àquele que consegue realizar bem, né, aquele que é o trabalho menor. Então, se a gente faz bem feito pouco, a gente vai sendo capaz, né, de aprimorar. E aí alguns podem falar, mas nem sempre, né, as pessoas serão recompensadas, beneficiadas de acordo com, né, a sua capacidade, tudo. Mas aí a gente não tem que olhar para o outro, a gente tem que olhar para a gente e fazer sempre o nosso melhor. Esse é o segredo que Joana nos traz. E por fim, o segundo aspecto da leitura que eu gostaria de trazer diz respeito ao equilíbrio, né? A importância do trabalho nas nossas vidas e a importância de nós trabalharmos para trazer equilíbrio às nossas vidas, né? Fazermos com que o trabalho seja a nossa ferramenta de crescimento, né? E que nós possamos estar tendo esse trabalho, né, como sendo uma forma de sustento, né, que nos traga um bem-estar no sentido de dar sentido à nossa vida e trazer também os recursos materiais que darão, né, subsídios para a nossa existência. Entretanto, o que a gente observa muitas vezes na sociedade atual são pessoas que querem, né, trabalhar muito para terem muito retorno, para acumularem muitos bens, né, para oferecerem, por exemplo, aos filhos aquilo que eles não puderam ter na sua infância. E aí eu trago uma situação para a gente refletir, que é a seguinte: muitas vezes, né, a gente se preocupa em oferecer para as crianças, né, grandes presentes, grandes festas, grandes viagens, grandes passeios. E, na verdade, tudo o que as crianças precisam, tudo o que as pessoas precisam é do estar junto, né? É a presença, é a convivência. E eu acho que a pandemia está mostrando isso para a gente, né? Aqueles que têm olhos de ver estão conseguindo sentir isso, né? A falta que a convivência com o outro faz. Então, na semana passada, no dia 2 de abril, teve um evento, né, no PEBEM, na UF, para discutir um pouco, né, o transtorno do espectro autista, porque era um dia que se falava sobre o dia de conscientização do autismo, e haviam 3 participantes, 3 especialistas, né, e uma mediadora, e durante o debate, um psiquiatra de bastante renome na área afirmou o seguinte, que durante a pandemia, né, havia um certo receio de que as crianças tivessem muitos retrocessos, porque muitas ficaram sem terapias, né, devido ao isolamento. Tudo. E o que ele observou é que algumas famílias, as crianças não só não apresentaram esse retrocesso, como tiveram até alguns avanços, né, muitos avanços, mesmo sem estarem fazendo terapias e tudo. E eles atribuíram isso a uma presença maior e mais efetiva, né, dos pais nas intervenções. Então, eles colocam o seguinte, que muitas vezes, quando você tem uma condição especial na sua casa, você
tenta trabalhar muito para você ter um retorno financeiro, para você cobrir terapias, tratamentos, e, em alguns casos, o que você precisa realmente é que haja uma intervenção, uma presença ali dos pais, que vão saber ter uma atuação maior, né. Então o trabalho, ele tem que ser um trabalho que nos traga o suficiente, mas que nos dê também a oportunidade do convívio e da vivência familiar, porque no fundo é isso que conta. Existe uma pesquisadora norte-americana chamada Brené Brown, que ela trabalha muito com a questão da vergonha, né? E ela também faz alguns trabalhos na área de luto. E em um dos seus livros, ela faz um comentário que me marcou bastante, porque ela diz o seguinte, que em muitos dos relatos que ela recebe vinculados assim a luto, nenhuma, quando ela pede assim as pessoas para falarem assim, qual foi o momento mais marcante que você lembra da pessoa, né? E ela diz que raramente, assim, muito, muito raramente, é algum grande evento, uma grande viagem, que normalmente são as situações do cotidiano que marcam. E aí ela registra, por exemplo, o caso de um casal que havia perdido um filho e que esse filho tinha por hábito ficar fazendo um barulho na porta que era muito irritante e que o pai sempre brigava com o filho por causa daquele barulho. E ela diz que durante a entrevista o pai dizia assim para ela: mas hoje eu fico lá batendo na porta, porque tudo o que eu queria era ouvir aquele barulho irritante na porta de novo. Então, assim, né, através desses relatos, dessas experiências, o que a gente vai percebendo é que o que fica na vida não é nada grandioso ou espetacular, mas são aqueles pequenos momentos do cotidiano, aqueles pequenos momentos que trazem felicidade real ao coração, porque são aqueles momentos que não têm um valor financeiro, mas têm um valor de vida, uma essência que fica. Então, que nós possamos, né, trabalhar dignamente, realizar a nossa tarefa, qualquer que seja ela, da melhor forma possível, mas construir, né, com equilíbrio, muitas memórias em todos aqueles que cruzarem em nossas vidas. Memórias que sejam verdadeiramente significativas, que não sejam aquelas que a gente possa comprar, mas sejam aquelas que a gente viva com verdade e intensidade. Muita paz, boa semana a todos. Nos encontramos amanhã para mais um capítulo de episódios diários. Que Deus os abençoe.